Olá, alunos do 8º ano, tudo bem? Espero que estejam bem. Aqui é a professora Luciana de português. Mais uma semana para fazermos as nossas atividades, ok? Bom, para iniciarmos, vamos pegar então a apostila do universitário, a apostila 1 ainda. Essa semana a gente vai terminar, certo? Então, vocês vão pegar para a gente lá na página 44, tá? Opa! Lá na hora da leitura, veja, logo abaixo da cruzadinha que vocês fizeram na última atividade, certo? Então vamos lá. Hora da leitura, poema. Esse poema aqui, pessoal, é um poema do Carlos Drummond de Andrade, tá? E vai ter uma explicação aí bem importante antes dele, tá? Vocês leem aí com bastante atenção. É um poema que vai falar sobre o medo, certo? Esse poema é de uma época em que a população, né, a sociedade, enfrentava um período de muita opressão, de ditadura. Então foi um período bem complicado da nossa história. Lá na frente vai ter uma explicaçãozinha sobre isso também, certo? Então você lê o poema aí com bastante atenção, tá? É um poema que traz pra gente aí sentimentos assim você lê esse poema e você sente essa opressão, né? Esse clima pesado, vamos dizer assim, certinho? Muito bem, terminou a leitura do poema, vamos lá então para o finalzinho da página, explorando o texto. Releia os versos da primeira estrofe. Vou passar para outra página. Pronto. Em verdade, temos medo, nascemos escuro. Os versos destacados, o nascemos escuro, né, apresentam uma construção que aparentemente tem um erro de concordância. Nascemos escuro. Porque quando a gente lê, a gente tem a impressão que deveria ser nascemos escuros. Mas não é isso que o poeta, não é essa construção que ele quer fazer, tá? Olha lá. Essa expressão indica que somos a própria escuridão ao vivermos com tanto medo. Olha lá a questão. Nesse contexto, ou seja, nessa situação, em que as existências são poucas e o destino incompleto, a que se restringem as escolhas do eu poético? Pessoal, selecionei o texto aqui sem querer, pronto. Veja, aqui pergunta o seguinte então. A que se restringem? A que se limitam as escolhas do eu poético? Lá na poesia, no poema, o eu poético, lembre, aquela voz que se expressa dentro do poema, que fala dos seus sentimentos e emoções, ele diz que há somente a possibilidade de algumas escolhas, né? Então você vai ver lá, são 3 escolhas, certo? 3 palavrinhas ali que estão fáceis de você perceber no poema, como se a pessoa naquela época pudesse ser somente 3 coisas, tá bom? 2. O texto a seguir oferece alguns dados sobre o contexto histórico a que o poema se refere. Leia-o. Aqui, pessoal, está então a explicação do período histórico vivido naquela época, ou seja, a época em que esse poema foi escrito, que foi uma fase muito conturbada, certo? Não só no Brasil, né? Porque o que acontecia? O mundo lá estava vivendo a Segunda Guerra Mundial, certo? Então era realmente uma fase aí bem difícil, tá? Então você lê aí também com atenção e vamos para as questões. Que relação podemos estabelecer entre o regime autoritário, a opressão da guerra e o verso? E fomos educados para o medo. Então você vai estabelecer essa relação. Como era no regime autoritário? Como era essa opressão vivida pelas pessoas naquela época? E vai relacionar aí com esse trechinho e explicar com as suas palavras. B. No poema, o eu poético afirma que os homens, ao se sentirem traídos pela natureza, buscam refúgio no amor. Aqui, pessoal, a apostila cometeu um erro, tá? Porque falta pedir para vocês retirarem do texto o trecho que comprova isso. Então, você vai lá no texto, tá? No poema, retirar os versos que comprovam, então, que os homens buscam no amor esse refúgio, tá bom? A partezinha lá que fala do amor, e aí você coloca aqui. Para finalizar, porque, em sua opinião, o eu poético afirma que o amor faltou. Veja, numa época tão difícil, né? Ele afirma que o amor faltou.
porque, na sua opinião, ele está fazendo essa afirmação. Belezinha? Vamos passar para a próxima página. Aqui demora um pouquinho para mudar. Pronto, olha lá. 3. Ali foi para concluir a página, tá, pessoal? 3. Releia esse trecho. A imprensa estava totalmente censurada. Ninguém podia criticar o governo. As greves foram proibidas, os sindicatos controlados pelo Estado. As prisões ficaram cheias de inimigos do regime. Qual dos versos a seguir retrata melhor o trecho destacado? Bom, você vai ler esse trecho, tá? Qual desses versos aqui embaixo está retratando melhor esse trecho aqui? Tem a ver com esse trecho, tá bom? E aí assinala. Chegamos lá então na 4. A ditadura de Vargas perseguiu os opositores do governo, chegando mesmo a silenciá-los com prisões, torturas e morte. Tudo isso muito típico aí de um regime autoritário, né, pessoal? Imagine como deveria ser a vida de um adolescente nesse período. Que tipo de medo ele poderia ter? Veja, um adolescente que vive num período de ditadura, de autoritarismo, ele também sofre, né? Ele pode, de repente, não ter os mesmos medos dos adultos, mas com certeza ele também tem muitos medos. Então, você vai pensar um pouquinho sobre isso, tá? E escrever aí que medos você acha que um adolescente dessa época poderia ter. Certinho? Vou parar o vídeo aqui e nós já continuamos.